Olá, pessoal, tudo bem? Professor Chico Wilson, com mais uma aula em nosso canal. A nossa aula de hoje é a aula de número 10, né? Que foi, que vai completar uma série de 10 aulas que estamos deixando aqui em nosso canal, lançando em nosso canal, com os conteúdos mais cobrados em concurso, ok? Essa é a aula de número 10, fechando então esse pacote com os conteúdos mais cobrados em concurso. Ok? Então vamos. A nossa aula de hoje é sobre geometria plana, tá? Conteúdo, inclusive, bem cobrado em concurso, ok? Então vem comigo, vamos à nossa aula. Vamos lá, então. Pessoal, aqui nós temos aqui, ó, primeira questão, caiu no concurso da Banca Copeve, né? Banca Copeve, na Prefeitura Lagoa da Canoa. Então veja bem, diz o seguinte. Dadas as informações, as afirmações abaixo, nós temos. Item 1. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Sim, isso é verdadeiro. Num paralelogramo, os ângulos opostos são verdadeiros, ou são congruentes, aliás, são congruentes. Isso é verdadeiro, ok? O que é um paralelogramo? O paralelogramo é toda figura, é todo polígono que os lados opostos são paralelos. Então, os ângulos opostos são congruentes, ok? Então, verdade. Item 1, verdadeiro. Item 2. No trapézio isósceles, os ângulos da base são diferentes? Não. Falso. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, a 2 está fora. A1, verdadeiro. Item 3. Todo quadrado é retângulo? Sim, verdadeiro. Todo quadrado é um retângulo. Ok? O quadrado tem 4 ângulos retos. O retângulo também, 4 ângulos retos. Então, todo quadrado é um retângulo. Item 3, verdadeiro. Item 4. Todo retângulo é quadrado? Não. Todo quadrado é um retângulo, mas todo retângulo não é um quadrado. Então, o item 4 aqui está errado, é falso. 5. Em todo losango, as diagonais são paralelas. O losango tem duas diagonais, que formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares, não paralelas. Não são paralelas. Então, o 5 também, o item 5 está errado. Portanto, correto 1 e 3. É a letra, nosso gabarito é a letra B. Letra B é o nosso gabarito. Ok, pessoal, vamos então uma segunda questão. Veja, caiu na banca Copeve, Prefeitura Lagoa da Canoa, em Alagoas. Duas retas se interceptam num ponto. A medida de um dos ângulos formado é 54. Quais são as medidas dos outros ângulos? Bom, um é 54. Quando ela se intercepta, ela forma quatro ângulos. Se um é 54, então, obviamente que o ângulo oposto a ele vai ser o mesmo, 54. Então, veja bem, eu coloquei aqui a figura. Aqui eu tenho duas retas que se interceptam, tá vendo? Duas retas que se interceptam. Então, eu vou até marcar aqui. Vamos aqui mostrar para vocês perfeitamente. Olha só, veja. Aqui eu tenho um ângulo de 54. Aqui eu tenho o vértice, olha. Aqui eu tenho esse vértice aqui. Aqui é o vértice. Tá? Essa marcação aqui é o vértice. Ok? Então, os ângulos opostos aqui, ó, esse ângulo é oposto a esse. Os ângulos opostos por esse vértice chamamos de ângulos OPV, opostos pelo vértice. São congruentes. Se aqui é 54, aqui também vai ser 54. Ok? Esse ângulo aqui, que forma, ó, esse ângulo aqui, que forma aqui, ó, esse também é oposto, é OPV por esse daqui, ó. Também é o PV por esse daqui. Ou seja, esse aqui tem a mesma medida desse, porque são opostos por esse vértice aqui. Todos os ângulos opostos por um vértice, pelo vértice, eles são ângulos OPV, são congruentes, a mesma medida. Então, eu tenho 54, aqui vai ter 54. Então, o outro ângulo dos três que faltam
esse ângulo aqui é 54. E esse ângulo aqui mede quanto? Bom, se você analisar aqui, ó, se você analisar esse ângulo até aqui, ó, todo aqui, ó, todo, dá 180 graus. É um ângulo raso de meia volta, então é 180 graus. Menos 54 aqui, então é 180, menos 54 vai dar a medida desse aqui, ó, que é quanto? 126 graus. Por quê? 126 graus mais 54 graus dá o ângulo todo de meia volta de 180 graus, ok? Portanto, então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo é 126 graus. Deixa eu ver, vamos escrever aqui rapidinho. 126 graus. 126 graus. Ok. Aqui é 126. E o oposto a ele está aqui. Também vai ser 126 graus. Portanto, se ele mostrou um ângulo de 50 graus, 54 graus na interceptação da reta, os outros três são 54, que é o ângulo oposto a ele, oposto pelo vértice, 126 e o outro oposto a 126 também. Então é 54, 126 e 54, 54, 126. Então, nosso gabarito é a letra B. Letra B, 54, 54 e 126. Ok, pessoal? Porque eles formam um ângulo aqui, 126 mais 54, um ângulo de meia volta de 180 graus, a metade da circunferência. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos então a mais uma questão. Vamos então a mais uma questão, pessoal. Vamos à terceira questão. Vou ter uma série de 6 questões aqui para vocês. Então, vamos a mais uma questão. Deixa eu apagar aqui. É, bem tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Bom, essa terceira questão aqui, ela caiu na FADESP, Prefeitura Municipal de Capanema, em 2024. Na figura a seguir, temos uma região quadrangular de 225 metros. Portanto, você tem um quadrado, é uma região quadrangular, de 225 metros de área. A área desse quadrado cinza todo aqui, da figura toda, é 225 metros quadrados. E suas respectivas dimensões, a qual foi subdividida em duas partes: a área de segurança e a área para empilhar pallets. Essa aqui, a branca, é para empilhar pallets, e a área de segurança é toda a área cinza. Ok? Beleza. Então, considerando que a região branca está aqui, tem o formato de um quadrado, portanto, a branca também é um quadrado. O seu perímetro é igual a. Bom, primeiro, o que é que nós temos que saber? Perímetro de uma figura é sempre a soma das medidas dos lados dessa figura. Então, vamos descobrir, já que é uma região quadrada, quanto mede o quadrado dessa região branca que é. Como a gente pode saber disso? Veja, a gente tem a área toda, da figura toda. Aqui é da figura toda, 225. Vamos descobrir quanto é que mede o lado da figura toda aqui, ó. Quanto é que mede esse lado? Se você tem a área e é um quadrado, somente um quadrado. Se você tem um quadrado de área de 225, quer descobrir quanto mede o lado? Basta você descobrir a raiz quadrada, calcular a raiz quadrada da área total da figura. Você vai descobrir o lado, ok? Se é um quadrado, a raiz da área te dá a medida do lado. Então, vamos lá. Vamos aqui então. Veja como eu fiz. A área do quadrado é 225 metros quadrados, do quadrado da figura toda. Beleza? Tranquilo. Então, eu vou tirar. Eu quero calcular o lado. Eu calculo a raiz quadrada da área. A raiz quadrada de 225 é 15 metros. A raiz quadrada de 225 é 15, portanto, 15 metros. Então, eu sei agora, veja, eu sei que o lado aqui desse quadrado da figura total mede 15 metros. Quanto mede o lado da figura branca aqui, que é a área para empilhar pallets? Basta eu tirar aqui, menos um aqui e menos um aqui. Dois, né? Um aqui e um aqui. Dois. Então, se o lado é 15 menos 2, esse lado branco só pode ser quanto? 13. 13 mais 2 é 15. Então, x metro aqui
de altura do branco aqui é 13, né? Que é 15 total, esse lado aqui, menos um 14. Menos um também em cima, 13. Então, x metro aqui, a altura desse quadrado branco é 13. E ele é um quadrado, então é 13 aqui, mais 13 aqui, mais 13 aqui, mais 13 aqui. Os quatro lados, se é um quadrado, os quatro lados medem 13. Se eu quero o perímetro, basta eu somar a medida dos quatro lados. 13, somar 4, 13, mais 13, mais 13, mais 13. Ou multiplicar por 4. Concorda comigo? Então, é 13 vezes 4. O perímetro, então, da figura é 4 vezes 13, que é igual a 52 metros. Portanto, qual a região branca tem o formato de um quadrado? O seu perímetro é igual a... Qual o nosso gabarito? A letra C, 52 metros. Ok, gente? Bem tranquilo essa questão. Vamos, então, para a quarta questão. Questão de concurso. A medida do suplemento de um ângulo é o triplo da medida do ângulo. Bom, então o que é que a gente tem que entender? Quando se fala em suplemento de um ângulo, é 180 menos a medida desse ângulo. Se eu não sei a medida desse ângulo, eu chamo de x. Então, suplemento de um ângulo é 180 menos x. Olha aqui na solução que eu coloquei. Considerando x a medida do ângulo. Suplemento do ângulo, 180 menos x. Se fosse complemento, seria 90 menos x. Ok? Suplemento, 180 menos x. Beleza. Então, ele diz que o suplemento de um ângulo é igual ao triplo dele. Consideramos x como ângulo. Então, 180 menos x, que é o suplemento, é igual ao triplo, 3 vezes x. 3 vezes a medida x, que consideramos x a medida do ângulo. Ok? Resolvendo essa equação, fica bem tranquilo. Então, eu tenho 180 igual a 3x, passa esse menos x para o segundo membro, vai positivo. Então, fica 180 igual a 3x mais x mais um x. 3x mais um x é 4x igual a 180. Então, eu tenho 4x igual a 180. O valor de x, 180 dividido por 4. Portanto, o x é 45. Então, o valor de x, considerando a medida x, a medida do ângulo, então o valor de x é 45 graus. E o suplemento dele, né? E o suplemento dele é quanto? 180 menos o valor de x. Quanto foi x? 45. Então, é 180 menos 45. Dá 135. Ou seja, 135 é o suplemento de um ângulo de 45 graus. Resumindo, suplemento soma-se 2, dá 180. Complemento soma-se 2, dá 90. Ok? Então, suplemento do ângulo de 45 é 180 menos 45, que dá igual a 135. Portanto, os ângulos são 45 e 135. Eles são Aí nós dizemos que eles são suplementares, porque a soma dos dois é igual a 180 graus. Ok, pessoal? Entendido isso. Então, nós temos dois ângulos. O menor, 45, e o maior, 135. Vamos, então, às respostas. O maior desses ângulos é 140? Não, né, pessoal? O maior é 135, né? O maior desses ângulos é 135 graus, mede 100, sim, ok? Então está aqui nosso gabarito. O maior desses ângulos mede 135 graus. Perfeito? Vamos nascer. O maior desses ângulos mede 120 graus? Não, o maior a gente viu, que é 135 graus. O menor desses ângulos mede 40? Não, não mede 40, mede 45 graus. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. O maior desses ângulos mede 135 graus. Ok, pessoal? Vamos a mais uma questão. A quinta questão diz o seguinte: olha lá. Em um polígono, também questão que sempre está aparecendo em concurso. Em um polígono regular, cada ângulo interno mede 135 graus. Em um polígono regular, cada ângulo interno mede 135 graus. Quantos lados tem esse polígono? Veja, a fórmula para você calcular um ângulo interno de um polígono é AI, A índice I, AI, ok? AI igual a SI sobre N. O que é SI? AI é ângulo interno. O que é SI?
Soma dos ângulos internos em qualquer polígono. E N, o número de lados. Você descobrindo N, vai saber o número de lados. Ok? Então fica AI é igual. SI. SI é a soma dos ângulos internos do triângulo. É dada por N menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula para você descobrir, tá certo? É a forma de você descobrir. É, beleza? A soma dos ângulos internos de um triângulo é N menos 2 vezes 180, ok? 180 graus. Tranquilo? Beleza. Sobre N, ok? Mas aí é quem? Ele deu. Ele deu o valor, a medida do ângulo, e ele deu. A medida de cada ângulo interno é 135. Então, aí é 135, ok? E aqui nós vamos multiplicar 180, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Ó. 180 vezes n, 180n, menos 180 vezes 2, 360. Ok? Então, nós temos 135, 180n, menos 360, sobre n. Quem está dividindo aqui é o n. Então, esse n sai multiplicando 135, ó. Sai multiplicando. Então, fica n vezes 135, 135n, igual a 180 menos 360. Ok, pessoal? Então, vamos agrupar. 135, tá certo? 135n, 135n. Aí, 180n vem, está aqui no segundo membro, vem para o primeiro, vem negativo. Menos 180n é igual a menos 360. Bom, aqui, ó, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. 108 do módulo maior. 180n menos 135 é 45. Então, fica menos 45n, igual a menos 360. Como nossa medida é positiva e aqui o coeficiente está negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1, tornar tudo positivo, né? Menos por menos é mais. Então, fica 45n igual a 360n. Valor de n, 360 dividido por 45. Está aqui. Logo, n é igual a 8. Portanto, quantos lados mede esse polígono? 8 lados é o nosso gabarito, é a letra C. Portanto, é um octógono, né? Um polígono com 8 lados, octógonos, tem 8 lados esse polígono. Ok, pessoal? Bem tranquilo essa questão. Vamos então para a próxima questão e última questão. Olha só, essa questão ele deu até uma dica como você resolver. Veja, caiu na banca Consulplan, Prefeitura de Vitória do Espírito Santo, né? Prefeitura de Vitória do Espírito Santo. Vamos lá. Para medir a altura de um prédio de determinada prefeitura, um engenheiro utiliza como recurso a sombra. No mesmo instante em que um prédio projeta uma sombra de 15 metros, certo? Está aqui o prédio, eu desenho o prédio. Vamos considerar esse retângulo aqui, o prédio. E ele projeta uma sombra aqui, ó, de 15 metros. Está vendo? Ele quer calcular a altura. Beleza, uma sombra. No mesmo instante em que o prédio projeta uma sombra de 15 metros. Uma estaca vertical de 2 metros projeta uma sombra de 1,2 metros. Está aqui. Vamos considerar que é a estaca de 2 metros que projeta uma sombra de 1,2 metros. Então, ele deu essa dica. Ó. Essa questão foi até fácil, porque ele indicou como o candidato ia fazer, né? Utilizando a semelhança de triângulo, aqui, semelhança de triângulo. É correto afirmar que a altura do prédio é de. Vamos ver então. Veja, eu fiz a solução aqui, vou mostrar como. Então, eu desenhei aqui o retângulo como se fosse um prédio, e a altura eu quero calcular, é x metros. E aqui a estaca de 2 metros, que projeta uma sombra de 1,2 metros, e aqui o prédio projeta uma sombra de 15 metros. Como ele disse que é para a gente calcular usando semelhança de triângulo, então ficou fácil, né? Ficou bem fácil. Vou mostrar para vocês. Por quê? Porque aqui, ó, aqui eu posso fechar perfeitamente. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui eu posso fechar formando aqui, ó, um triângulo, ó, tá vendo? E essa aqui também. Eu vou formando também um triângulo aqui. Pronto. Então aqui agora eu vou usar a semelhança de triângulos. Como? Semelhança de triângulo, os lados homólogos são proporcionais. Então, x, aqui, ó,
é proporcional a isso. Então, x está para 2, está aqui há uma proporção. X está para 2, assim como 15 metros está para 1,2. 15 está para 1,2. Ok? Bom, em toda proporção, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu vou fazer x vezes 1,2, 1,2x. 2 vezes 15, 30. Pronto. X é igual. 30 dividido por 1,2. Dividindo 30 por 1,2, você tem 25. Se quiser, tiver um problema em fazer conta com decimal, você pode, então, multiplicar aqui ó, os termos por 10, para fugir da vírgula. Então, 30 é uma dica. 30 vezes 10 dá 300. E 1,2 vezes 10 desloca uma casa, fica 12. Desloca uma casa para a direita. Então, fica 300, quando multiplica por 10 em cima, dá 300. E aqui fica 12, porque 1,2 vezes 10 é 12. E 300 por 12 também dá 25. É uma dica. Se tiver qualquer nervosismo para calcular com 1,2. Se não, é só dividir 30 por 1,2 também, que vai dar 25 metros. Portanto, o nosso gabarito aqui, ó, ele aqui, ó, 25 metros é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Então, está aí mais questões, 6 questões, que certamente cairá em qualquer concurso, né, a nível médio. É bem, é bem cobrado em concurso esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão é bem cobrado. Vamos apagar aqui para tirar esses. Ok? Bom, pessoal, então foi mais aí uma aula, né? Essa aula de número 10, fechando assim uma série de dez vídeos com os conteúdos mais cobrados em concurso. Espero que esse material sirva, né, para você que está se preparando para concurso. Né? Se gostou desse material, vai no, assista às outras aulas, tem da primeira até a 10ª, ok? E para você ficar bem preparado no concurso que você certamente vai enfrentar. Ok? Se gostou, então, desse conteúdo, deixe seu like, né? Acione o sininho, né? E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima aula.